Leitura Livro dos Médiuns, capítulo 3, do Método. Muito natural e louvável é, em todos os adeptos, o desejo que nunca será demais animar de fazer prosélitos. Visando facilitar-lhes essa tarefa, aqui nos propomos examinar o caminho que nos parece mais seguro para se atingir esse objetivo, a fim de lhes pouparmos inúteis esforços. Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo, deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e persuadir-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar. O Espiritismo, também já o dissemos, entende com todas as questões que interessam à humanidade. Tem imenso campo e o que principalmente convém é encará-lo pelas suas consequências. Forma-lhe, sem dúvida, a base, a crença nos espíritos, mas essa crença não basta para fazer de alguém um espírita esclarecido, como a crença em Deus não é suficiente para fazer de quem quer que seja um teólogo. Vejamos então de que maneira será melhor se ministre o ensino da doutrina espírita para levar com mais segurança à convicção. Não se espantem os adeptos com essa palavra, ensino. Não constitui ensino unicamente o que é dado de púlpito ou da tribuna. Há também o da simples conversação. Ensina todo aquele que procura persuadir ao outro, seja pelo processo das explicações, seja pelo das experiências. O que desejamos é que seu esforço produza frutos, e é por isso que julgamos de nosso dever dar alguns conselhos, de que poderão igualmente aproveitar os que queiram instruir-se por si mesmos. Uns e outros, seguindo-os, acharão meio de chegar com mais segurança e presteza ao fim visado. É crença geral que para convencer basta apresentar os fatos. Esse, com efeito, parece o caminho mais lógico. Entretanto, mostra a experiência que nem sempre é o melhor, pois que cada passo se encontram pessoas que os mais patentes fatos absolutamente não convencem. A que se deve atribuir isso? É o que vamos tentar demonstrar. No Espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva. Não constitui o ponto de partida. Este, precisamente, o erro em que caem muitos adeptos e que a miúde os leva a insucesso com certas pessoas. Não sendo os espíritos senão as almas dos homens, o verdadeiro ponto de partida é a existência da alma. Ora, como pode o materialista admitir que fora do mundo material vivam seres, estando crente de que em si próprio tudo é matéria? Como pode crer que exteriormente à sua pessoa há espíritos, quando não acredita ter um dentro de si? Será inútil acumular-lhe diante dos olhos as provas mais palpáveis, contestá-las todas, porque não admite o princípio. Todo ensino metódico tem que partir do conhecido para o desconhecido. Ora, para o materialista, o conhecido é a matéria. Parte, pois, da matéria e tratar antes de tudo, fazendo com que ele a observe, de convencê-lo de que há nele alguma coisa que escapa às leis da matéria. Numa palavra, primeiro, que o torneis espírita, cuidai de torná-los espiritualistas. Mas para tal, muito outra é a ordem de fatos a que se há de recorrer, muito especial o ensino cabível, e que por isso mesmo precisa ser dado por outros processos. Falar-lhe dos espíritos, ser dado por outro, antes que esteja convencido de ter uma alma, é começar por onde se deve acabar, porquanto não lhe será possível aceitar a conclusão sem que admita as premissas. Antes, pois, de tentarmos convencer o incrédulo, mesmo por meio dos fatos, cumpre-nos certifiquemos de sua opinião relativamente à alma, isto é, cumpre e verifiquemos se ele crê na existência da alma, na sua sobrevivência ao corpo, na sua individualidade após a morte. Se a resposta for negativa, falar-lhe dos espíritos seria perder tempo. Eis aí a regra. Não dizemos que não comporte exceções,
Nesse caso, porém, haverá provavelmente outra coisa que o torna menos refratário. Entre os materialistas, importa distinguir duas classes. Colocamos na primeira os que são por sistema. Nesses, não há dúvida, há a negação absoluta, raciocinada a seu modo. O homem para eles é simples máquina que funciona enquanto está montada, que se desarranja e de que após a morte só resta a carcaça. Felizmente, são em número restrito e não formam a escola abertamente confessada. Não precisamos insistir nos deploráveis efeitos que para a ordem social resultaria da vulgarização de semelhante doutrina. Já nos entendemos bastante sobre esse assunto no Livro dos Espíritos. Quando dissemos que a dúvida cessa nos incrédulos diante de uma explicação racional, excetuamos os materialistas extremados, os que negam a existência de qualquer força e de qualquer princípio inteligente da matéria. A maioria deles se obstina por orgulho da opinião que professa, entendendo que o amor próprio lhes impõe persistir nela. E persistem, não obstante todas as provas ao contrário, porque não querem ficar de baixo. Com tanta gente, nada há que fazer. Ninguém mesmo se deve deixar iludir pelo falso tom de sinceridade dos que dizem: fazei que eu veja e acreditarei. Outros são mais francos e dizem sem rebuço, ainda que eu visse, não acreditaria. A segunda classe de materialistas, muito mais numerosas do que a primeira, porque o verdadeiro materialismo é um sentimento antinatural, compreende os que o são por indiferença, por falta de coisa melhor. Pode-se dizer, não o são deliberadamente e o que mais desejam é crer, porquanto a incerteza lhes é um tormento. Há neles uma vaga aspiração pelo futuro, mas esse futuro lhe foi apresentado com cores tais que a razão deles se recusa a aceitá-lo. Daí a dúvida e, como consequência da dúvida, a incredulidade. Esta, portanto, não constitui neles um sistema. Assim sendo, se lhes apresentardes alguma coisa racional, aceitam-na pressurosos. Esses, pois, não podem compreender, visto estarem mais perto de nós do que por certo eles próprios o julgam. Aos primeiros, não faleis de revelação nem de anjos, nem do paraíso. Não vos compreenderiam. Colocai-vos, porém, no terreno em que eles encontram, e provai-lhes, primeiramente, que as leis da fisiologia são impotentes para tudo explicar. O resto virá depois. De outra maneira, se passam as coisas quando a incredulidade não é preconcebida, porque então a crença não é de todo nula, há um germe latente e abafado pelas ervas más, e que uma centelha pode reavivar. É o cego a quem se restitui a vista, e que se alegra por tornar a ver a luz. É o náufrago a quem se lança uma tábua de salvação. Ao lado dos materialistas propriamente ditos, há uma terceira classe de incrédulos, que, embora espiritualistas, pelo menos de nome, são tão refratários quanto aqueles. Referimos-nos aos incrédulos de má vontade. A esses, muito aborreceria o terem que crer, porque isso lhes perturbaria a quietude nos gozos materiais. Temem deparar com a condenação de suas ambições, de seu egoísmo e das vaidades humanas com que se deliciam. Fecham os olhos para não ver e tapam os ouvidos para não ouvir. Lamentá-los é tudo o que se pode fazer. Apenas por não deixar de mencioná-la, falaremos de uma quarta categoria, a que chamaremos incrédulos por interesse ou má fé. Os que a compõem sabem muito bem o que devem pensar do Espiritismo, mas, ostensivamente, o condenam por motivos de interesse pessoal. Não há o que dizer deles, como não há, com eles, o que fazer. O puro materialista
tem para o seu engano a escusa da boa-fé. Possível será desenganá-lo, provando-se-lhe o erro em que elabora. No outro, há uma determinação assentada, contra a qual todos os argumentos irão chocar-se em vão. O tempo se encarregará de lhe abrir os olhos e de lhe mostrar, e quiçá, a custa própria, onde estavam seus verdadeiros interesses, porquanto, não podendo impedir que a verdade se expanda, ele será arrastado pela torrente, bem como os interesses que julgava salvaguardar. Além dessas diversas categorias de opositores, muitos há de uma infinidade de matizes, entre os quais se pode incluir os incrédulos por pusilanimidade, que terão coragem quando virem que os outros não se queimam. Os incrédulos por escrúpulos religiosos, os quais um estudo esclarecido ensinará que o Espiritismo repousa sobre as bases fundamentais da religião e respeita todas as crenças, que um de seus efeitos é incutir sentimentos religiosos nos que os não possuem, fortalecê-los no que os têm vacilantes. Depois vêm os incrédulos por orgulho, por espírito de contradição, por negligência, por leviandade, etc. Não podemos omitir uma categoria a que chamaremos incrédulos por decepções. Abrange os que passaram de uma confiança exagerada à incredulidade, porque sofreram desenganos. Então, desanimados, tudo abandonaram, tudo rejeitaram. Está no caso de um que negasse a boa-fé por haver sido ludibriado. Ainda aí, o que há é o resultado de incompleto estudo do Espiritismo e de falta de experiência. Aquele a quem os espíritos mistificam geralmente é mistificado por lhes perguntar o que eles não devem ou não podem dizer, ou porque não se acha bastante instruído sobre o assunto para distinguir da impostura a verdade. Muitos, ao demais, só veem no Espiritismo um novo meio de adivinhação e imaginam que os espíritos existem para predizer a sorte de cada um. Ora, os espíritos levianos e zombeteiros não perdem a ocasião de se divertirem à custa dos que pensam desse modo. É assim que anunciarão maridos a moças, ambicioso, honras, herança, tesouro oculto, etc. Daí muitas vezes desagradáveis decepções, das quais, entretanto, o homem sério e prudente sempre sabe preservar-se. Uma classe muito numerosa, a mais numerosa mesmo de todas, mas que não poderia ser incluída entre as dos opositores, é a dos incertos. São, em geral, espiritualistas por princípio. Na maioria deles, há uma vaga intuição das ideias espíritas, uma aspiração de qualquer coisa que não pode definir. Não lhes faltam os pensamentos, senão serem coordenados e formulados. O Espiritismo lhes é como que um traço de luz, a claridade que dissipa o nevoeiro. Por isso mesmo, o acolhem pressurosos, porque ele os livra das angústias da incerteza. Se daí projetarmos o olhar sobre as diversas categorias de crentes, depararemos primeiro com os que são espíritas sem o saberem. Propriamente falando, estes constituem uma variedade ou um matiz da classe precedente. Sem jamais terem ouvido tratar da doutrina espírita, possuem o sentimento inato dos grandes princípios que dela decorrem, e esse sentimento se reflete em algumas passagens do seu escrito e de seus discursos, a ponto de suporem os que os ouvem que eles são completamente iniciados. Numerosos exemplos de tal fato se encontram nos escritos profanos e sagrados, nos poetas, oradores, moralistas e filósofos antigos e modernos.